sexto ano! Como vão, meus amores? Estamos aqui hoje para nossa aula de matemática. Hoje a gente vai estudar sobre retas e ângulos, ponto, reta e plano. Ponto, reta e plano são as noções primitivas da geometria. Esses objetos não possuem definição, mas precisam existir para dar base para as definições geométricas. Tá? Então, embora não seja possível definir esses objetos, é possível discutir suas características, propriedades e suas utilidades para a geometria. Então, vamos lá. Plano. O plano é o conjunto de retas alinhadas e, portanto, também é um conjunto de pontos. O objeto formado por esse alinhamento de retas em uma superfície plana que não faz curva e infinita para todas as direções. Ou seja, o plano ele é composto por retas e pelos pontos, tá? E agora a gente vai ver retas paralelas e retas concorrentes. As retas paralelas são retas que não se cruzam, ou seja, elas não têm nenhum ponto em comum, por mais prolongadas que sejam. Retas paralelas estão sempre uma do lado da outra. Retas concorrentes são duas retas que possuem apenas um ponto em comum, ou seja, elas se cruzam. Então, a diferença das paralelas com as concorrentes são que as retas concorrentes, elas se cruzam e as retas paralelas não. Retas perpendiculares. Retas perpendiculares são quando duas retas concorrentes, ou seja, as retas que se cruzam, formam quatro ângulos de mesma abertura, em torno de um ponto, no qual se cruzam e chamamos de retas perpendiculares, tá? Assim, como exemplo, a gente tem o plano cartesiano. A reta x e y são retas perpendiculares, tá? Eu vou colocar um vídeo no final da apresentação, para vocês verem, ter uma noçãozinha melhor do que eu estou falando, tá? Acompanha aí depois. Agora a gente vai ver sobre ângulos e vistas. O que é ângulo? O que é vista? Ângulo é a região do plano determinada por duas semirretas de mesma origem, tá? E ângulo de visão? Alguém sabe? Então vamos lá. Ângulo de visão é o ângulo entre duas semirretas que partem do olho do observador e vão até as extremidades do objeto. Portanto, quanto maior a distância entre o objeto e o observador, menor o ângulo de visão. Vou dar um exemplo. Observem a foto aí. Olhando o ângulo do pé da noiva, vemos que o pé dela é maior que os homens. Isso pode ser real? Não, apenas depende do ângulo de quem está olhando, porque é impossível. Se você olhar do outro ângulo, vocês podem ver que realmente os homens são maiores que o pé da noiva, tá? Agora a gente vai falar sobre vistas. A gente falou sobre ângulos, ângulo de visão e agora vamos falar sobre vistas. Existem três tipos de vistas: frontal, superior e lateral, tá? O que é a vista superior? É a vista de cima, tá? Vista lateral, vista do lado. E a vista frontal é a vista de frente, tá? Agora que a gente já viu um pouquinho sobre nosso conteúdo, vamos realizar as nossas atividades no livro didático, tá? Qualquer coisa, comentem aí, alguma dúvida, podem perguntar, tá? Então, ó, beijos e bons estudos!